Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos iniciar a exposição do terceiro trimestre das lições bíblicas adultos de 2023 da CPAD, cujo título central é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Bom, no vídeo de hoje nós iremos trabalhar a lição de número 1 desse terceiro trimestre, cujo título é A Igreja de Cristo, a Igreja diante do Espírito da Babilônia. O texto áureo dessa lição é: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 5. Vamos começar aqui os nossos apontamentos. Então, eu gostaria de deixar aqui como sentença que resume a essência da aula de hoje, que seria a seguinte: a Babilônia é o símbolo de todo o sistema que se rebela contra Deus. Tá certo? Então, em termos de introdução, nós poderíamos dizer que esse trimestre está trazendo um tema extremamente pertinente e atual para a nossa geração. Afinal, a gente tem um anseio de trabalhar esse tema, a liderança da igreja, os membros em geral, porém, abordamos de forma equivocada, de forma precipitada, não seguindo os princípios bíblicos, né? Enfim, e a aula de hoje tentará nos dar subsídios teológicos para entender esse grande desafio à Igreja de Cristo. Tá certo? Então, a aula de hoje servirá de fundamento histórico e teológico para as próximas aulas desse trimestre. Então, é uma aula importante, gostaria que você desse atenção ao conteúdo que será ministrado. E vamos iniciar trazendo aqui o significado da palavra Babilônia, ou seja, sua pronúncia, tanto no hebraico, quando ela aparece no Antigo Testamento, como no grego, quando ela também aparece no Novo Testamento. Então, ou seja, a pronúncia em hebraico seria Babel, né? Então, quando aparece a palavra Babilônia no Antigo Testamento, no hebraico a pronúncia seria Babel, ou seja, a raiz da palavra hebraica. Já no grego, a pronúncia seria Babylon, que tem um significado etimológico portão de Deus com D minúsculo. Tá certo? Então, uma vez feita essa menção, vamos lá. A Babilônia pertence a um grupo de governos mundiais ou impérios que se levantaram na história humana. Então, a Babilônia pertence a esse grupo de governos que já atuaram de forma muito intensa na história humana. Quais seriam, como exemplo, esses governos? Então vamos citar alguns: egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano, enfim, esses impérios já atuaram de forma muito intensa na história da humanidade, controlando uma faixa territorial imensa, né?
e fazendo vários povos cativos de seu domínio, tá certo? Então, todos esses impérios, eles simbolizam os governos humanos em rebelião contra o governo de Deus, tá certo? Então, esses impérios que já passaram pela história da humanidade, que eu citei anteriormente, eles simbolizam nas escrituras sagradas os governos humanos em rebelião contra o governo de Deus, tá certo? Não obstante, a Babilônia se destacou entre esses governos humanos como símbolo maior, que agrega todo tipo de rebelião contra Deus, política e religiosa. Então, entre esses impérios, a Babilônia se destaca como o símbolo maior, que agrega todo tipo de rebelião contra Deus, política e religiosa. A gente pode, mais uma vez, ler o versículo áureo da lição de número 1, que é a lição que inicia esse terceiro trimestre. Bom, em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 5, diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, ou seja, de fato, a Bíblia põe ela aqui como mãe, como protagonista desse sistema que tenta conspirar contra o governo de Deus. Logo, a Babilônia representa essa prostituição espiritual, política e cultural que o diabo promove contra Deus. Vou repetir. Logo, a Babilônia representa essa prostituição espiritual, política e cultural que o diabo promove contra Deus. Ou seja, a Babilônia nada mais é do que esse sistema que é influenciado diretamente pelo diabo e que governa as pessoas que habitam no mundo. Ou seja, os governos, as civilizações e coisas semelhantes. Então, quando a gente fala sobre a Babilônia, em outras palavras, nós estamos falando desse sistema que é dirigido por Satanás para fazer com que os governos e as civilizações se oponham contra o governo e a vontade perfeita de Deus. Tá certo? Então vamos continuar aqui apresentando os nossos apontamentos. A abrangência dessa influência, ou seja, da influência que Satanás exerce nos governos, nas civilizações, no ser humano individualmente, o ser humano que está afastado de Deus, e que a gente chama isso de Babilônia, a abrangência dessa influência é muito grande, segundo a palavra de Deus. Ou seja, em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 15, a gente vê que é uma abrangência mundial. Ou seja, as nações da terra estão debaixo dessa influência. Então vamos fazer a leitura aqui
da palavra de Deus, novamente em Apocalipse, capítulo de número 17, só que fazendo a leitura do versículo de número 15, que nos diz assim: então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, ou seja, a Babilônia, são povos, multidões, nações e línguas. Então, ou seja, o anjo que está dando a interpretação da visão para o apóstolo João explica que essa Babilônia, ou seja, esse sistema, está dominando povos, multidões, nações e línguas, ou seja, um perímetro de atuação mundial. As nações em geral estão debaixo dessa influência. Mas vamos continuar aqui com a nossa exposição. Ela não só é abrangente em termos étnicos, ou seja, de envolver várias nações, mas também no sentido social. Ela envolve todas as classes, grandes e pequenos. Se não, vejamos o que diz Apocalipse capítulo 18, versículo de número 9, primeiramente. Então vamos fazer aqui a leitura. Apocalipse 18, versículo de número 9. Os reis da terra, olha aqui, os influentes, os que estão no topo da pirâmide social, foram influenciados por esse sistema. Os reis da terra que com elas se prostituíram e viveram em luxúria, sobre elas chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Porém, não para por aí. Se a gente fizer a leitura agora do versículo de número 17, a gente vê que não é só os que estão no topo da pirâmide social, ou seja, os influentes, mas os que também estão na base, ou seja, os pequenos, socialmente falando. Todo piloto e todo aquele que navega de navio, os marinheiros e quantos negociam no mar, se puseram de longe e, contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Então, ou seja, aqui a gente já vê funcionários, né? Ou seja, a gente vê líderes e liderados, grandes e pequenos. Fica nítido que a influência da Babilônia atinge grandes e pequenos. Então nós estamos falando aqui de uma abrangência muito grande, tá certo? Mas vamos continuar aqui os nossos apontamentos. Como é que é o estilo de governo? Isto é, qual é a forma de dominar as pessoas que esse sistema que está em oposição contra Deus, a Babilônia, exerce nas pessoas? Ou seja, a forma e o estilo de governo e de dominação que a Babilônia exerce sobre as pessoas é o aspecto da avareza e da blasfêmia, ou seja,
profanação. Então, esse sistema vai influenciar as pessoas a agirem por avareza. Vai fazer os reis agirem por avareza. Vai fazer as nações agirem por avareza. Amor excessivo ao dinheiro, ao poder. Então esse sistema tem essa forma de estilo, vai dominar as pessoas, vai governar as pessoas, trazendo essa ótica, ou seja, influenciando as pessoas a praticarem, a vivenciarem a avareza. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Em Jeremias, capítulo de número 51, versículo de número 13. Jeremias trazendo aqui uma profecia contra a Babilônia, contra a sua queda, contra a sua destruição. 51. Então, Jeremias. Olha só o que nos diz o texto sagrado. Jeremias 51, versículo de número 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Vendo só? Mas vamos fazer ainda uma leitura em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 13, que ainda vai trazer essa imagem. (17:3). Então o anjo me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, como eu falei, o estilo de governo que esse sistema exerce sobre as pessoas é primeiro fazendo com que os reis da terra venham agir com avareza e blasfemando, profanando o nome de Deus, a obra de Deus. Então, o estilo de governo que a Babilônia exerce sobre o mundo, ou seja, sobre os governantes, as civilizações, fazendo com que esses governantes e cidadãos sejam avarentos e blasfemadores ou profanadores da santidade de Deus. Certo? Então esses dois textos trouxeram esse retrato do estilo de governo. Obviamente nós estamos fazendo aqui uma visão muito resumida. Existem muitas outras coisas que a gente poderíamos citar aqui. Porém, por conta do nosso tempo, vamos restringir para essas duas características. Continuando. Jesus também falou sobre essa influência de um sistema que governa os cidadãos, a humanidade, para que essa humanidade se afaste e se rebele contra Deus. Porém, Jesus usou uma outra terminologia. Ao invés de ele utilizar
a terminologia Babilônia, ele utilizou a terminologia mundo, mas as duas coisas são a mesma coisa, ou convergem para a mesma coisa. Tá certo? Então Jesus deixou claro lá no Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 18. Vamos fazer a leitura aqui. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Não somente Jesus Cristo trabalhou sobre a ideia desse sistema que se opõe à vontade de Deus, que Apocalipse traz essa terminologia de Babilônia. Jesus aqui traz como mundo, e o apóstolo João e os demais apóstolos também trabalharam sobre isso, e o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4, ele vai dizer que o Deus deste século, ou seja, mostrando essa clara influência satânica que o diabo exerce sobre os governos, sobre as civilizações, sobre os homens afastados da presença de Deus, que a gente já tem acompanhado aqui no nosso estudo de hoje, e que o livro de Apocalipse traz como a Grande Babilônia, né? Ou seja, dá nome a esse sistema. Também Tiago fala sobre esse sistema. Na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 4, eu vou fazer a leitura para a gente contextualizar e ilustrar. Então vamos fazer aqui a leitura de Tiago, rapidamente, para a gente ganhar tempo. Tiago 4,4 nos diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, ou seja, ele está falando sobre esse fenômeno que nós estamos trabalhando aqui hoje, ou seja, ser aliado desse sistema, ser súdito desse sistema que se opõe contra Deus, é se constituir inimigo de Deus, porque esse sistema, ele está em oposição e rebelião eterna contra Deus. Tá certo, meus irmãos? Então é isso que o texto de Tiago quer transmitir. Não só Tiago fala sobre isso, mas também o apóstolo João, na sua carta também, na sua primeira carta. Então vamos fazer a leitura de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 3. Rapidamente, para a gente conseguir ainda trabalhar alguns outros tópicos. Olha só o que nos diz
a palavra de Deus. 1 de João, capítulo de número 4, versículo de número 3. Mas todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e agora já está no mundo. Então, ou seja, o apóstolo João está fazendo valer de um argumento para a igreja entender que o anticristo já tinha sido profetizado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a sua vinda. Então, ou seja, já não era uma surpresa para a igreja de que haveria esse episódio na história, porém, o apóstolo João disse que essa influência desse homem, antes de ele chegar, já está no mundo. Então, ou seja, a influência, o espírito desse homem já está em atuação no mundo, fazendo uma clara referência à Babilônia, a esse sistema que se opõe contra Deus, como ele mesmo diz, todo aquele que não confessa a Jesus Cristo como nosso rei, como rei deste mundo, como governante supremo da criação, esse é o anticristo, porque a Babilônia está em clara rebelião contra Deus. Com isso, irmãos, a gente pode deduzir que não se trata apenas de uma cultura sem Deus. Ou seja, esse sistema chamado Babilônia nas Sagradas Escrituras, sistema que influencia as civilizações e os governos no mundo, não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas uma cultura contra Deus. Isso fica claro em Apocalipse, capítulo de número 18, versículos de número 24. Versículo de número 24. Olha só o que nos diz o texto sagrado. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Onde foi achado esse sangue? Em Babilônia, nesse sistema, porque como eu falei, não é somente uma cultura que quer a ausência de Deus, mas quer ir contra Deus, quer se rebelar. E isso fica mais claro ainda no Salmo de número 2. Vamos fazer a leitura de Salmo de número 2. Rapidamente, irmãos, essas passagens são importantes para a nossa compreensão. Salmos de número 2. Vamos fazer a leitura aqui rapidamente. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Porque conspiram as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira, e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, ou seja, irmãos, aqui a linguagem do Salmo de número 2 é dessa rebelião, é desse sistema que tenta impedir o avanço do reino de Deus, tenta impedir a manifestação e o estabelecimento do reino de Deus. Vejam só como é grave tudo isso. Como eu falei, não se trata apenas de um sistema que proclama uma cultura sem Deus, mas se trata de uma cultura contra Deus. É nesse sistema que se acha a perseguição contra a igreja, contra os santos,
contra os desígnios de Deus. Como o Salmo de número 2 nos diz, que os reis, as nações se levantam contra o governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Deus lá no céu ri de toda essa ação desse sistema, porque é uma ação já inclinada ao total fracasso. Mas vamos continuar. Com isso em mente, a gente não pode perder de vista a malignidade desse sistema, que não somente se abstém da presença de Deus, mas se opõe a essa presença. Mas graças a Deus que o reino de Deus já está sendo anunciado. Ou seja, o reino de Deus vai se estabelecer, queira esse sistema ou não. Lute esse sistema ou não, se oponha a esse sistema ou não, o reino de Deus será estabelecido. E o reino de Deus é anunciado desde os dias do profeta João Batista. Isso está lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 12. Ou seja, desde os dias de João é anunciado que o reino de Deus se estabelecerá na terra. Ou seja, a Babilônia não venceu, Babilônia será vencida. Logo, a gente deve fazer algumas reflexões. Será que podemos afirmar que já aceitamos esse convite? Que convite, irmão Bruno? O convite para a gente fazer parte do reino de Deus, que é feito desde os dias do profeta João Batista, como diz lá em Mateus 11, 12. Será que a gente já aceitou esse convite? Será que a gente já pertence a esse reino, ou seja, o reino de Deus? Ou será que ainda o sistema de Babilônia nos domina? Não podemos também perder de vista que os governos humanos não irão melhorar. Os governos, irmãos, da nossa geração não irão melhorar, porque eles é um reflexo dessa servidão à Babilônia. Os governantes deste mundo estão comprometidos com Babilônia e os seus interesses. É isso que o texto bíblico está nos apresentando. Então, não devemos esperar que os governos humanos melhorem, mas eles irão de mal para pior. Porque a história caminha para a manifestação do governante mais ímpio e terrível de todos os tempos, que é o anticristo. Então os governos humanos estão caminhando para o cumprimento, para esse desfecho escatológico. Então eu e você não, como povo de Deus, não podemos imaginar que o cenário político irá melhorar. Caso contrário, então a palavra de Deus não se cumprirá. Mas não, pelo contrário, a palavra de Deus irá se cumprir. Então a igreja não pode crer em falsas esperanças. Em falsas esperanças. Tá certo, meus irmãos? Porém, a Babilônia, esse sistema que governa e influencia as nações, esse sistema satânico, em clara rebelião contra Deus, cairá. É isso que nos garante a palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo de número 18, versículo de número 4. Babilônia e os que nela
habitam, ou seja, todos aqueles que aceitam, que são coniventes com esse tipo de dominação. Babilônia cairá e eles cairão juntamente com Babilônia. Vamos fazer a leitura. Em Apocalipse 18:4 a gente já finaliza o nosso estudo, irmãos. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Está aí o texto sagrado, evidenciando que o juízo sobre Babilônia virá. Mas qual é o nosso papel como povo de Deus e igreja do Senhor Jesus Cristo contra esse sistema? Qual é o nosso papel? O nosso papel é proclamar o juízo de Deus sobre Babilônia. É olhar para todos que estão debaixo desse governo de Babilônia, de que esse governo cairá. De que ele será arruinado. Esse é o nosso papel como igreja. Declarar que o juízo de Deus virá sobre Babilônia. E que há salvação, desde que as pessoas saiam desse sistema e venham se render ao governo de Cristo. Esse é o papel da igreja. É proclamar a salvação em Cristo Jesus e o juízo sobre Babilônia, sobre esse sistema. E não tentar se iludir com pseudo-promessas de que a gente vai conseguir levantar um líder piedoso e que os governos irão melhorar, irmãos. Isso é falácia, tá certo? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês.